Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Povo abençoado do Brasil, olha a fala cretina e inescrupulosa de um cara que é presidente da República, dizendo que o pequeno bebê que nasce fruto de um estupro é um monstro. Monstro é você, Lula, que é um mentiroso e engana o povo brasileiro. Não sei se você se deu conta do que está acontecendo no nosso país. Um procedimento médico que é proibido para animais, ou seja, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu, há 12 anos atrás, que se utilizasse um procedimento para a eutanásia de animais porque ele é cruel demais. Pois bem, esse procedimento que é cruel para os animais pode ser usado agora no Brasil para matar crianças. É isso mesmo, matar crianças. É isso que está acontecendo no nosso país. O meu governo não admite sequer discutir a questão de legalizar o aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Você precisa nos ajudar a aprovar o PL 1904 de 2024. Bem-vindos de volta, professor Jackson aqui, e hoje vamos comentar de uma forma que você ainda não viu sobre o PL 1904, o PL da vida, chamado também erroneamente de PL do aborto. Vamos ler o que de fato está escrito no projeto, para assim nos blindar de toda e qualquer mentira, as fake news do tipo: este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, este homem pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Criança não é mãe. Onde já se viu, né? Fazer um negócio desse, onde a punição da vítima é maior do que a punição do algoz, né? Ou quem fez o ato, quem estuprou. Isso, na verdade, é um retrocesso diante de todos os direitos conquistados a duras penas pelas mulheres, né? E essas fake news, com um fundo de verdade, vem surgindo diariamente sobre o projeto de lei. Fizeram um alarde gigante sobre esse PL na velha imprensa, e como nós sabemos, se a velha imprensa está sendo contra, já começa uma grande probabilidade de ser algo bom para o povo. Para não ficar desse disse-me-disse, vamos adentrar no projeto, que já adianto para vocês, só tem 2 páginas que tratam das mudanças que seriam necessárias para regular essa questão do aborto em nosso país. As 17 páginas seguintes falam apenas da motivação, do porquê que o deputado Sóstenes Cavalcante idealizou esse PL. Porque do jeito que está, onde a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. A probabilidade de virar bagunça é gigante. Se apenas a palavra da vítima já serve como prova, o que impede que pessoas sem nenhuma responsabilidade saiam por aí, fazendo sexo à torta e à direita, sem nenhuma prevenção, e ao notar que engravidou, recorram aos serviços de saúde e aleguem falsamente terem sido vítimas de estupro. Diante da falta de legislação, ela poderá facilmente realizar o aborto, e a única vítima a ser punida nessa história será o inocente que ela carrega em seu ventre. De antemão, já adianto para vocês que a alma do PL está em criar uma idade gestacional limite para a prática do chamado aborto legal, porque do jeito que está, sem nenhum limite, crianças podem ser sacrificadas no nosso país em qualquer idade gestacional, seja com 1 ou 9 meses, basta alegar que foi abusada e que de algum modo não procurou atendimento a tempo, que a vida do ser indefeso será sacrificada. Então surge a pergunta: o que seria um aborto? Segundo o Conselho Federal de Medicina, a ciência, que nesse caso eles dispensam, diz o seguinte: do ponto de vista médico, aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana. Veja o que diz a ciência, até a 20ª ou 22ª semana. Após isso, na 23ª semana, começa a fase da chamada viabilidade fetal. Prestem bastante atenção nessa palavra, viabilidade fetal, que é a capacidade do feto, se porventura acontecer um parto de emergência, ele já conseguirá sobreviver fora do útero. Pois bem, o centro desse PL está em criar uma lei onde o aborto até a 22ª semana continua como está, não altera nada. Mas após a 22ª semana, que são 5 meses e meio, após isso, onde já existe, segundo a ciência, a chamada viabilidade fetal, tirar a vida desse ser após esse período será considerado crime de homicídio simples. E foi daí que, com um verniz de verdade, vimos falas como essas. Essa semana que passou, comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio. Uma situação tão absurda que, independente, você que está me assistindo, ou quem está aqui, da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação, tá? Você pega um caso real, semana passada, esse
caso assombroso de um pai, isso não é pai o que eu vou falar agora, mas teoricamente um pai, que foi preso essa semana depois de ser flagrado cometendo um crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos que estava internada em uma UTI. Só para trazer para a realidade, este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, este homem pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Porque se ela vier interromper a gravidez depois de 22 semanas, que é o que está nessa lei, seja por demora na justiça ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal, inverte os papéis. A pena dela vai ser maior que a dele, ou seja, não faz o menor sentido. E de novo, não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica mesmo. Criança não é mãe. O Senado agendou para amanhã uma sessão para discutir esse projeto polêmico e a gente pode palpitar nas nossas redes sociais, né? A gente pode ir lá falar o que pensa a respeito. E eu tô aqui hoje me colocando junto aos que ficaram indignados diante desse completo absurdo. Isso, na verdade, é um retrocesso diante de todos os direitos conquistados a duras penas pelas mulheres, né? Principalmente as adolescentes, as meninas em situação de vulnerabilidade social. Uma gravidez, gente, causada por estupro. Se você nunca sofreu, eu nunca sofri, me coloco no lugar de quem sofreu, é um trauma irrecuperável, irreparável. Pro resto da vida vai ficar. E não é fácil buscar caminhos, né? Toma tempo, né? No país que a gente vive, leva mais do que 22 semanas, porque você não acha a UPA, você não acha quem faça, você não consegue achar o médico, você não não marca. Então, onde já se viu, né? Fazer um negócio desse, onde a punição da vítima pode ser maior, é maior do que a punição do algoz, né? Ou quem fez o ato, quem estuprou. A sociedade, senhores políticos, né? Porque vocês que estão votando, a gente está na mão de vocês, né? Espera que esse projeto não seja aprovado sem uma discussão ampla, porque ele representa uma tremenda injustiça. É fácil falar, né? Para entregar o filho para adoção, como eu escutei ontem, né? Entrega o filho para adoção, né? Agora, eu queria saber se fosse filha de algum de vocês aí que estão votando nesse projeto, né? Se fosse alguém da sua família, a sua prima, né? A sua irmã, né? E aí? Se a sua mulher fosse estuprada, e aí? Como é que ia fazer? Isso acontece todo dia, vai ver. É só pegar aí o que acontece no Brasil todo dia e saber com relação ao que as mulheres sofrem por aí, né? Quantos estupros, quantos maus tratos tem por dia nesse país para mulher? A gente faz campanha todo dia contra esse abuso, né? Esse poderio dos homens em cima das mulheres, né? Então, pensa, tá? E a dor que tudo isso causa? Várias fake news começaram a circular, dando a entender que crianças seriam presas, mulheres pegariam pena maior que o estuprador, mas não explicavam o cerne da questão. Agora vejam esse traçado histórico que o PL nos apresenta, para assim podermos entender melhor as mudanças propostas nas duas páginas iniciais desse projeto. No Brasil, nós não temos uma lei clara que defina os direitos do nascituro, nem muito menos uma legislação específica que trate de idade gestacional para casos de aborto em gravidez mediante estupro. O que temos são portarias, programas de governos e normas técnicas, mas elas não são lei. Se com lei, no Brasil, a depender do caso e de quem está sendo julgado, nós vemos o juiz chamado de preto, aquilo que é branco, então imagina sem lei. Vejam, o primeiro programa que trata do aborto é de 1989, chamado de Aborto Legal por Estupro. E ele traz algumas regras para a realização do aborto em caso de estupro. São elas: a vítima deveria apresentar um boletim de ocorrência, um exame do Instituto Médico Legal, comprovando a prática do estupro, e estarem até 3 meses de gestação, 12ª a 13ª semana. 9 anos depois, em 1998, um caso de repercussão nacional fez com que essas regras fossem descumpridas. Uma menina de 10 anos de idade, grávida de 4 meses, na regra que estava valendo, só poderia realizar o aborto até o 3º mês. Os pais delas procuram várias clínicas para realizar o aborto e nenhuma faz o procedimento. Os médicos alegavam que o caso não se enquadrava no protocolo e também teria muito risco em realizar um aborto em uma menina de apenas 10 anos de idade. Sabendo da repercussão e da audiência do caso, o apresentador Ratinho, do SBT, levou a menina e os pais delas para São Paulo, fez com eles uma entrevista no programa e, diante da repercussão, o médico que criou o protocolo lá atrás, Dr. Jorge,
descumpre o protocolo que havia escrito e realiza o aborto da menina que estava com 18 semanas de gestação. Se não tem lei, faz do jeito que quiser. Em novembro do mesmo ano, o ministro da Saúde, José Serra, publica uma norma técnica chamada de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. A norma vai alargar ainda mais um pouco o direito ao aborto no país. O que antes poderia ser realizado entre a 12ª e 13ª semana de gestação, agora passa para a 20ª semana, ou seja, 5 meses. Não após isso. Não precisa mais de laudo do IML, precisa apenas de um boletim de ocorrência. E todos nós sabemos que boletim de ocorrência não precisa de provas, para ser emitido. Em 2004, o ministro da Saúde, Humberto Costa, do PT, publica uma nova norma técnica intitulada de Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, onde ele escancara de vez a porteira do aborto. A norma dizia: o Código Penal não exige qualquer documento para a prática do abortamento nesses casos, e a mulher violentada sexualmente não tem o dever legal de noticiar o fato à polícia. Deve-se orientá-la a tomar as providências policiais e judiciais cabíveis, mas caso ela não faça, não lhe pode ser negado o aborto. Ou seja, agora, da regra inicial que começou com permissão para a prática do aborto até a 12ª ou 13ª semana de gestação, agora pode até a 20ª semana, mas não precisa apresentar nenhum tipo de prova que foi de fato estuprada. Vejam como tudo vai se alargando. Em 2020, um novo caso, uma menina de 10 anos de idade, grávida, na 23ª semana aproximadamente, com 6 meses, procura os hospitais e eles se negam a realizar o aborto. Eles alegavam que o caso descumpria a norma técnica do Ministério da Saúde, o estado avançado da gestação, e sugeriram da menina permanecer no hospital até o momento do parto. Vejam, o feto já era viável, já havia viabilidade fetal, já poderia desenvolver-se fora do útero, mas diante de toda a repercussão midiática, com uma sanha de morte, surge um médico chamado Dr. Olímpio de Moraes. Ele pega a menina de 10 anos, para exames, aplica uma injeção de cloreto de potássio no coração do feto e o mata. Ou seja, como não existe lei, essas normas técnicas informando a quantidade de semanas, meses, exames, laudos, de nada valem. Não impede que uma gestação seja interrompida no 8º ou 9º mês. E isso podemos ver nesse caso de 2022. Uma menina em Santa Catarina, grávida de mais de 22 semanas, teve o mesmo desfecho. Os hospitais se negaram a realizar o aborto por conta do estado avançado da gestação. A menina foi encaminhada para uma juíza, que ao ouvi-la perguntou se ela poderia esperar mais 2 ou 3 semanas para realizar o parto. E a criança ter mais chances, de vida. A menina concordou, ou seja, a criança não seria abortada, seria realizado todo o procedimento de indução ao parto, e ao nascer, a criança seria destinada para a adoção. Mas a esquerda quer a morte do inocente, porque na cabeça de parte deles, a criança seja isso que o Lula afirmou. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Essa audiência que a menina foi submetida estava em segredo de justiça, mas, misteriosamente, começaram a vazar os áudios da juíza perguntando se a menina poderia ou não esperar mais 2 ou 3 semanas. E logo, a juíza passou, segundo a velha imprensa, a ser o algoz daquela crueldade, tratada como desumana ao tentar permitir a vida daquele ser inocente. Indagada, a juíza responde: a palavra aborto tem um conceito, e esse conceito é de até 22 semanas. Esse conceito é da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Portanto, o caso em questão não se tratava de um aborto, mas sim de um homicídio. E ela tinha razão. A norma técnica do aborto, em casos de violência do Ministério da Saúde, do então Humberto Costa, de 2005 aqui no Brasil, que foi levemente modificado em 2012, declara o seguinte: abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana de gestação, e com o produto da concepção pesando menos que 500 gramas. Aborto é o produto da concepção eliminado pelo abortamento. Existe uma DPF de descriminalização do aborto no STF que já teve voto da ministra Rosa Weber. E ela, em seu voto favorável, destaca o seguinte: não há mais que se falar em direitos fundamentais, nem, portanto, em direito à vida antes do nascimento. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. A Constituição define como brasileiros os nascidos no Brasil, ou os que nasceram no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro da serviço do Estado brasileiro. Aos já nascidos, então, que é atribuída a titularidade dos direitos fundamentais. Ou seja, se não nasceu, não goza de direitos. Se não está escrito na Constituição aquilo, então aquilo não existe. Se os constituintes não tivessem colocado na Constituição que os brasileiros e estrangeiros têm direito à vida, será que eles também não teriam? Porque não está escrito na Constituição. Olhando assim, até parece que nós, brasileiros, não sabemos que eles são os primeiros a descumprirem a Constituição, que utilizam a mesma ao seu bel prazer, para, de acordo com a capa do processo, julgar os casos que eles bem entendem. Agora, entendendo todo o espírito do PL, vamos às mudanças propostas para o nosso Código de Processo Penal. E a primeira mudança seria essa: provocar o aborto em si mesma ou permitir que outra pessoa o faça.
Aí ele vai dizer o seguinte: quando houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 deste Código. Vejam que sempre vai se falar na questão da viabilidade fetal, que seria após a 22ª semana. Sempre que essas mudanças estão propostas nesse PL, ela vai falar sobre essa margem, né, esse limite de idade gestacional necessária para a implementação dessa lei. A segunda mudança seria essa, né, que seria provocar o aborto sem o consentimento da gestante. E o que seria isso? A provocação de um aborto sem o consentimento da gestante seria, por exemplo, quando acontece um crime contra uma mulher que está gestante e ela acaba a vir a falecer. Por exemplo, um assalto, né, onde o bandido assalta uma gestante ali e acaba tirando-lhe a vida e ela está grávida e o bebê também acaba falecendo. Né? Isso seria um aborto, né, provocar um aborto sem o consentimento da gestante. E nós vimos casos como esse que aconteceram no passado recente no Brasil e o criminoso era condenado tanto pela morte da mulher quanto pela morte da criança, como esse caso que vamos ver aqui em tela. Provavelmente você já viu, né, algumas notícias dos jornais onde o bandido ele cometeu um crime contra uma gestante, acabou tirando-lhe a vida e a mulher estava grávida e ele foi condenado pelo duplo crime, contra a vida da gestante e contra a vida do bebê. Esse caso aqui em tela, né, que estamos mostrando agora, é um caso que aconteceu no Distrito Federal. O rapaz matou a ex-mulher, que estava grávida, e foi condenado pelo feminicídio e pelo aborto sem o consentimento da gestante. Só que agora, já em 2022, veja, nesse caso, o homem que matou a ex-namorada, ela também estava grávida. E o TJ do Rio de Janeiro já teve um entendimento diferente. O entendimento deles é que o Código de Processo Penal só protege a gestante. Portanto, o criminoso não responderá mais por ter tirado a vida do bebê. E esse parágrafo aqui do PL vem justamente trazer essa punição a esse tipo de criminoso, né? Que o aborto praticado sem o consentimento da gestante, na verdade, ele vai ser punido com a pena de homicídio simples. A terceira mudança seria a mudança em relação à questão do médico, porque no nosso Código de Processo Penal está escrito que o médico não será punido quando praticar um aborto. E essa mudança que o PL propõe é justamente para o médico que realiza o aborto após a 22ª semana, ele também responderá por homicídio simples. Ou seja, tanto o médico que fizer, a mulher que fizer, a pessoa que ajudar, o criminoso que matar uma gestante, né, todos eles serão agora responsabilizados, né, colocado para eles a pena de homicídio simples, quando isso acontecer numa gestação que já está acima da 22ª semana. Então, e o que fazer? Se teve a dor de ser estuprada, infelizmente daquele ato cruel derivou uma gestação. Até a 22ª semana, a legislação vai continuar como tal, não mudou nada. Agora, se você só procurou atendimento após esse período e já há viabilidade fetal, o feto já pode se desenvolver fora do útero, você pode realizar o procedimento de indução ao parto normalmente. E ao contrário de injetar uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê para tirar-lhe a vida, que é algo proibido na veterinária, né, para ser utilizado em animais, e o nosso STF infelizmente permitiu isso para ser utilizado em ser humano, você pode pegar essa criança e já deixar ela no hospital para ser destinada para a adoção. Essa parte que eu estou falando, ela não está escrita no PL, de forma clara. Mas se há viabilidade fetal, o óbvio a ser feito seria isso. Como diz o Rafael Fontana, né? Uma criança no Brasil só passa a ter direitos humanos depois de roubar o primeiro celular. Aí vem a esquerda e a mídia toda em sua defesa. Se depois estuprar e matar, vai ganhar até um abraço do Drauzio Varela no Fantástico. Então, se gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Comenta se gostou, se discordou e qual a sua sugestão. Estaremos respondendo a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.